Olá, eu sou Diógenes Souza, historiador graduado pela Unifesp Guarulhos, mestre em urbanismo pela PUC Campinas, orientado pela professora Ivone Salgado, e doutorando em História pela PUC São Paulo, com orientação do professor Amilcar Torrão Filho e sob o abrigo de Bolsa CAPES. Neste vídeo, abordarei um pequeno excerto da pesquisa em desenvolvimento intitulada Nas redes do Paris, os armazéns e o pátio da São Paulo Railway em fins do século XIX. Bom, por se tratar de um excerto, cabe aqui uma ressalva. Como a proposta da mesa é falar sobre fontes, trago aqui alguns recortes de jornal mostrando a importância deles como fonte de pesquisa e a pertinência para o objeto de estudo com o qual estou trabalhando. Espero que vocês gostem. Explicando rapidamente a escolha do título para vocês. A palavra Paris, que dá nome ao bairro próximo ao Brás e à Luz, tem o significado indígena como uma espécie de rede feita de cipós e madeira utilizada para a captura de peixes nos rios da cidade de São Paulo. Deste modo, Nas redes do Paris tenta fazer uma referência às redes que, de alguma forma, ajudaram a compor aquela região. A rede ferroviária composta pela São Paulo Railway e as redes comerciais realizadas por intermédio dos armazéns dessa ferrovia localizados à margem do rio Tamanduateí. De que maneira os jornais auxiliam nessas questões é o que tentaremos mostrar nos próximos slides. A leitura do jornal, seja ele do século passado ou dos dias atuais, há de ser feita de forma crítica, pensando na estrutura do discurso que o compõe. No caso de sua utilização como fonte, é importante pensar nos sujeitos envolvidos nessa produção. Quem são os proprietários do jornal, qual o seu público, quem anuncia, enfim, trazer à tona questões que vão além de suas páginas. Algumas dessas questões deverão aparecer no trabalho final. Como bem disse a professora Maria Helena Capelato, não se pode desprezar o jornal por considerá-lo uma fonte suspeita, nem tampouco enaltecê-lo como um repositório da verdade. Agora passamos para alguns exemplos que têm alguma relação com a São Paulo Railway, tendo o olhar mais voltado às dependências dos armazéns da ferrovia. Do lado esquerdo temos a página inteira do jornal, publicada em 16 de dezembro de 1868, sendo que a data do anúncio analisado é do dia anterior. Na imagem central, temos o recorte deste anúncio e do lado direito a sua transcrição, mantendo a ortografia da época. Trata-se de um comunicado àqueles que tinham contas com a companhia e que deveriam se dirigir ao responsável pelo armazém de materiais em Santos, o Sr. John Miller, também conhecido por ser pai de Charles Miller, o responsável por trazer o futebol ao Brasil, e que também foi funcionário no almoxarifado da ferrovia. O interessante aqui é a data do anúncio, praticamente um ano após a inauguração da ferrovia percorrendo de Santos a Jundiaí, e quem assina este comunicado. O engenheiro responsável pelo projeto da construção da linha férrea e superintendente da chamada inglesa, Daniel Maxon Fox, um importante sujeito dentro do contexto que se pretende analisar com esta pesquisa. O próximo slide nos mostra a deliberação de um expediente da Câmara Municipal com os nomes dos vereadores presentes na sessão, remetido à Comissão de Obras para a abertura de uma rua que ligasse a região do Paris ao bairro da Luz, assim sendo aberta a Rua São Caetano, onde, nas suas proximidades, viriam a ser instalados os armazéns da São Paulo Railway. Agora saímos um pouco das páginas dos jornais e entramos na foto que mostra os armazéns construídos ainda próximos à Estação da Luz. Do lado direito temos a Rua da Estação, a atual Rua Mauá. Podemos questionar o motivo da construção de outro conjunto de armazém no bairro vizinho. Sendo assim, vale a pena trazer alguns elementos para contextualizar a história. De acordo com Fábio Cirino, no livro Café, Ferro e Argila, a década de 1890 seria marcada por um período de consolidação da ferrovia inglesa e de uma série de ampliações de suas linhas operacionais, construção de linhas para passageiros, novos armazéns e oficinas. Este período ganhou o nome de duplicação. Outro fato relevante é a substituição na superintendência. Saiu Daniel Fox, entrou William Spears, mais um nome importante dentro desta rede, assim como o engenheiro fiscal Adolfo Augusto Pinto. Concomitante a este período, houve uma superprodução de café e os armazéns existentes já não eram suficientes.
Essa superprodução cafeeira, aliada à pressão do governo provincial, fez com que a São Paulo Railway promovesse uma série de melhorias, ampliações e construções de novas edificações ao longo da linha férrea. Em 1889, a superintendência propôs a construção de novos armazéns em São Paulo, na região do bairro do Pari, projeto assinado pelo engenheiro John Barker. Ainda segundo Cirino, os terrenos para o novo complexo de cargas no Pari, com área de 75.409 metros quadrados, pertenciam parte à dona Luísa Gonçalves, ao lado esquerdo da linha férrea, e parte à empresa Lacerda Camargo e Companhia, com o rio Tamanduateí e a estrada de ferro, e parte aos senhores Jesuíno José Pascoal e José Maria André, junto à rua São Caetano. O entorno deste complexo passou por uma reestruturação urbana, a qual pretendemos abordar ao longo da pesquisa. Neste slide, é possível ter uma noção da localização destes armazéns no encontro da linha de trem com o rio Tamanduateí retificado, passando pela atual Avenida do Estado. Na revista O Malho, vemos funcionários do pátio posando para uma foto. Neste slide, vemos um pedido do superintendente William Spears para a retirada das mercadorias alocadas nos armazéns, a fim de que fosse liberado espaço para que os vagões pudessem ser esvaziados também. Este pedido gerou uma repercussão que pode ser vista no próximo slide. Aqui, um admirador de Spears diz que, se as mercadorias fossem empilhadas, isso abriria mais espaço, e se os empregados fossem melhor remunerados, a qualidade do serviço seria outra. A tentativa de abertura de espaços dentro dos armazéns se dava por meio de leilões das mercadorias que não eram retiradas. Nesta página do Correio Paulistano de 20 de agosto de 1903, vemos as mercadorias divididas em cargas com frete, cargas diversas, encomendas e bagagens e o nome dos respectivos consignatários, além da descrição das mercadorias armazenadas, que poderiam ser caixas, caixotes, barris, latas, sacos e assim por diante. A partir desses leilões, será possível depreender o mote desta pesquisa: a formação urbana de espaços para comercialização nacional e internacional por meio do sistema ferroviário. Por fim, a publicação da demarcação dos limites urbanos para a cobrança do imposto predial em São Paulo em 1888 para os exercícios seguintes. Como forma de compreender a tessitura urbana configurada neste período, o qual faz parte o objeto desta pesquisa e o seu entorno, destacado em negrito no texto ao lado e corroborando com a planta da cidade mostrada anteriormente. Essas eram as considerações que eu tinha a apresentar a vocês. Aqui temos as referências bibliográficas que servem de base para este estudo e desejo a todos uma boa jornada. Muito obrigado.